que seja muito bem-vindo, claro, aqui conosco. Ô Eric, eu ia falar uma coisa que às vezes Brasília tá tranquila e do nada as coisas mudam, as coisas viram e aparecem várias notícias, né? Ótima tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É verdade, a gente chegou a conversar mais cedo com a previsão aí do dia e ali no meio da manhã, Felipe, as coisas estão muito paradas, estão meio mornas demais, ainda com aquela ressaca de ontem aí das indicações para o Ministério. Aí chegou agora no final da manhã, a turma que começou a disparar, a falar, enfim, com certeza aí é o que a gente vai comentar um pouco aí sobre esses últimos eventos. E é isso que eu ia falar, né? Basta uma declaração do ministro Paulo Guedes que as coisas mudam, né? E aí ele vira e fala que no Simples ninguém vai mexer, quem está dentro do Simples ali não vai pagar, não vai pagar imposto, não vai ser taxado. E aí já muda toda aquela perspectiva de tributação, de reforma tributária e toda aquela questão da discussão, se entra, se não entra. Como que tá essa questão aí? Como que foi essa declaração do ministro Paulo Guedes? Pois é, Felipe. O ministro se reuniu agora no final da manhã com o relator da proposta da reforma tributária do imposto de renda e ali na reunião eles oficializaram o que já vinha saindo em alguns veículos de comunicação, que é todas as empresas que estão no Simples estão isentas aí da taxação dos dividendos. A gente vê, Felipe, que desde aquele anúncio ali no dia 13 de julho, que foi a apresentação, também teve uma coletiva aqui de imprensa por parte do relator da proposta, o deputado Celso Sabino, desde lá para cá, muitas alteraçõezinhas já têm sido feitas, o que mostra que realmente quando essa proposta foi encaminhada pelo governo aqui para o Congresso, veio com muita gordura. Então, essa ideia de acolher o Simples é mais uma forma de tentar reduzir algumas resistências de vários setores contra a proposta. Então, a gente vê que o Paulo Guedes e o relator da proposta têm sido bastante flexível e têm cedido em vários trechos aí da proposta. E o último, o mais recente, foi essa questão do Simples que aconteceu no dia de hoje. Tá certo. E como é que tá a perspectiva também para os próximos passos, né, Eric? Porque, enfim, a gente comentou ontem lá que existia, né, uma demanda ali de estados e municípios para fazer algum tipo de revisão ali, para incluí-los em algumas questões. E vai ter alguma conversa, vão ser levados em consideração as demandas dos estados e municípios? Como que está essa questão aí que você tem apurado? Felipe, essa é uma questão bastante sensível, tá? Só colocando todo mundo na mesma página. Quando o relator decidiu reduzir ali a taxação do imposto de renda para as empresas, caindo ali pela metade de 25% para 12,5%, isso vai impactar diretamente na arrecadação dos estados e municípios. Como é que isso acontece? É porque hoje, boa parte do que é arrecadado pelo imposto de renda vai para aquele fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios. Então, quando tem redução da arrecadação de imposto de renda, isso vai, então, atingir lá na ponta. E houve uma gritaria muito grande por parte dos representantes dos governadores e dos prefeitos, e a tendência agora é tentar achar uma calibragem aí para que eles não percam a arrecadação. O Paulo Guedes, Felipe, tem entoado aquele discurso, e o relator também tem encampado o discurso, de que com essa redução do imposto de renda para as empresas então vão poder gerar mais lucro. Podendo gerar mais lucro, um cálculo que o relator disse hoje é o seguinte, a gente deve perder 30 bi em arrecadação com essa redução do imposto de renda para as empresas. Mas há estudos que apontam que a gente pode ter um crescimento também só com essa medida de 1,6% do PIB. Então, agora, Felipe, é um trabalho do ministro Paulo Guedes, do relator, convencer os governadores e os prefeitos
de que isso realmente vai acontecer. Porque se ficar só uma versão de que vai haver perda de arrecadação, isso vai impactar sim, Felipe, a votação aqui dentro do Congresso. Lembrando, reforçando que a gente está falando de governadores e prefeitos, e os prefeitos em especial é que formam aquela teia do parlamentar aqui do Congresso, aquela teia eleitoral que depois ajuda o deputado ou senador a ser reeleito. Então, mexer com eles é mexer no vespeiro. E aí que a gente vai estar esperando que seja apresentada essa calibragem. O relator já sinalizou que amanhã deve se reunir com representantes dos estados e municípios para uma nova rodada aí de discussão, para encontrar aí uma forma de atendê-los sem que eles percam receita. Porque, Felipe, na realidade do nosso país, existem muitos municípios, muitas cidades pequenas que vivem só dessa distribuição, só desse recurso que vem, por exemplo, do Fundo de Participação dos Municípios. Então, tirar isso delas pode ser fatal aí para várias cidades. Então, é aí que está também uma outra questão sensível que está sendo discutida neste momento. Pois é, Eric, eu lembro, inclusive, de algumas declarações do ministro Paulo Guedes, até entrevistas, eles falando que a conta é muito simples ali, que vai dar tudo certo, pode tirar a arrecadação, que só com o crescimento é possível fazer isso. Só que a conta, né, quando bate lá nos prefeitos, nos governadores, tem o receio, né? Será que a conta do ministro tá certa mesmo? Será que ele vai conseguir entregar? É uma questão bem sensível, como você bem disse. Ô Eric, eu quero, só para a gente não deixar o Daniel sem falar contigo hoje, porque onde você sentiu falta dele, e aí eu vou trazer o Daniel Morales aqui, eu vou trazê-lo para a gente começar a bater um papo aqui, nós três, aí ó. Senão o Morales só chega para dar tchau. E hoje ele tem pergunta, ele ficou me chamando aqui, ó, tenho pergunta pro Eric. Eu sinto, Eric, que o Felipe me boicota aqui no BMC Market. Não, tô brincando. Tudo bom, Eric? Boa tarde. Tudo bem, Dani? Eu achei que você tivesse brigado comigo, eu não estava sabendo. Não. Ontem eu estava monitorando o tempo para a chegada da frente fria, mas a frente fria já chegou, então hoje já está mais tranquilo, com esse friozinho gostoso, só que não, né? Mas vamos lá, então. Ô, Eric, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele afirmou hoje, né, em entrevista agora há pouco para a Globo News, que a primeira parte da reforma tributária, que envolve mudanças no imposto de renda, de pessoas físicas, jurídicas e também na tributação de dividendos, deve entrar na pauta da casa já na semana que vem, quando eles voltam no recesso. É isso, né? Pois é, Dani, esse é um calendário bastante otimista, tá? Eu conversei com algumas pessoas aqui em Brasília. Isso com certeza vai mexer aí com o mercado financeiro. Vários investidores têm acompanhado esse tema e eu acho muito otimista esse calendário de votação já agora na primeira semana de agosto, quando retoma, tá? E se a gente pegar também, fazer uma análise aí de tudo que o Arthur Lira já falou que ia acontecer na semana seguinte, não aconteceu, a gente vai ver que tem um quadro bastante desfavorável aí ao Arthur Lira. Então, assim, não acredito que essa questão da reforma tributária já vai ser votada ali na primeira semana. Primeiro, que ainda está em maturação nesse texto, e segundo, Dani, a cabeça do parlamentar neste momento está única e exclusivamente na questão eleitoral. Eles têm um prazo aqui em Brasília, um prazo nem em Brasília, um prazo estabelecido em lei eleitoral, de que todas as mudanças que eles foram fazer para valer para a próxima eleição de 2022 tem que acontecer até outubro. Então, eles têm praticamente ali agosto, setembro, para finalizar a mini-reforma eleitoral que eles querem fazer, e isso tem que passar nas duas casas, tá, Dani? Então, a gente vai ver na retomada das atividades o foco dos parlamentares nessa questão, até por esse ponto aí que eu falei para vocês, que é o calendário. Então, eu acho que ainda está muito otimista essa possibilidade
de avanço e votação na primeira semana de agosto. Mas vamos monitorar, vamos ver como é que estão essas negociações, lembrando que aqui em Brasília está em recesso, então os principais líderes ainda não estão sendo participados, os líderes partidários não estão sendo participados dessas últimas negociações, dessas últimas decisões que a gente vem conversando aqui na BMC News, que a gente vem pontuando. Então, vai ser a expectativa que seja apresentado formalmente na primeira semana um texto, e aí, a partir daquilo, vão surgir novas sugestões por parte de algumas lideranças, e ali vai ser desenvolvido, então, um cronograma de votação. Ô Eric, tem uma pergunta aqui no chat, eu queria repassar para você. Uma pergunta do Marcelo Alves, ele fala o seguinte, olha, pergunta ao Eric qual a probabilidade da privatização dos Correios? Pergunta do Marcelo Alves. Tá certo. Marcelão, antes de entrar na questão dos Correios, só para a gente fechar esse bloco da reforma tributária, o que está ficando bem claro aqui, Dani, dessas conversas? 20% de dividendos parece que não vai mexer, tá, Dani? Parece que isso já está cristalino aqui, que não vai ser mexido, vai ficar nesses 20%. Hoje o relator sinalizou que aquela isenção de 20 mil, de quem recebe, quem tem lucro até 20 mil, deve ser ampliada, também falando de uma forma simples, colocando todo mundo na mesma página. Na proposta está previsto que todas as empresas que tiverem lucro até 20 mil por mês não vão precisar pagar esses 20% de tributação dos dividendos. A ideia do relator é subir um pouquinho mais desses 20 mil, tá? Por quê? Eles querem pegar ali os médicos, querem pegar os advogados, querem pegar alguns setores que estão fazendo muito barulho, tá, Dani, contra a proposta. E aí, subindo um pouquinho mais, eles pegam essa turma e aí acaba acomodando. O que é, mais uma vez, gente, sinalização de que há espaço para negociação e, por isso, nos deixa bastante otimista com o avançar dessa proposta. Se vai ser a proposta dos sonhos do governo, a gente ainda não sabe, porque tem ainda a etapa de votação dentro do plenário, e ali no plenário tudo pode acontecer. Com relação aos Correios, Marcelão, eu tenho conversado com o relator da proposta, que é o deputado Gil Cutrim. Ali no primeiro semestre estava meio dormindo, tá, esse tema, não estava sério, não tinha ali muito espaço para avançar, mas eu acredito que ela vai ser votada, tá? Por quê? Trazendo algumas peças do nosso mosaico de análise. Existia um grande tabu aqui, Marcelão, com relação ao tema privatizações. Era muito difícil avançar qualquer pauta de privatizações num passado mais recente. E isso foi quebrado, Marcelo, com a votação da MP da Eletrobras. Então, abriu-se espaço para a discussão de privatizações. A MP da Eletrobras era uma MP que já era discutida desde 2017 e conseguiu avançar. Então, eu acredito que tem espaço também para avançar os Correios. A grande questão é saber o time disso. Qual vai ser o time que isso vai ser colocado em votação? Em que momento o Arthur Lira vai colocar isso em votação? Colocando, eu acredito que avance. Eu acho que ali até setembro, até no limite de setembro, essa proposta está sendo aprovada na Câmara. A grande questão, Marcelo, vai ser no Senado, tá? Porque se a gente olhar para o calendário, se essa proposta chegar muito perto ali do final do ano, a dinâmica aqui em Brasília já começa a ser um pouco contaminada com a eleição de 2022. Então, muitos parlamentares que hoje estão na base, mas não vão estar com o Bolsonaro em 2022, começam a pensar da seguinte forma: por que eu vou votar uma proposta que pode ajudar um candidato à reeleição que não é o meu candidato? Então, assim, isso começa a fazer parte do nosso dia a dia mais ali para o final do ano. Então, o que você tem que olhar agora é calendário. Eu acho que até setembro passa, sim, na Câmara, mas depois eu acho que ainda está em aberto essa questão no Senado. Tá certo. Bom, Eric, obrigado por enquanto. Eu vou repassar então para o Felipe. Felipe Nascimento, contigo. Valeu, Morales. Ô Eric, você falou aí essa questão de... Estava comentando sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, né? E a gente tem uma outra situação ali que tá bastante em debate, né? Aí em Brasília,
alguns a favor, outros contra. Só para a gente deixar o pessoal ligado aqui, eu estou falando da questão do voto impresso, né, que o presidente Jair Bolsonaro sempre bate nessa tecla, fala sobre auditar as urnas eletrônicas, torná-la um pouco mais confiável, digamos assim. Mas o presidente da Câmara falou que confia nas urnas eletrônicas, mas, por outro lado, poderia pensar em alguma forma de deixá-la um pouco mais segura, um pouco mais auditável. É uma discussão que acaba sendo oportuna nesse momento, com tantas coisas que a gente está falando aqui que precisam ser debatidas, que precisam ser discutidas. A minha questão é sempre trazendo para o mercado, né? Como que o mercado vê isso? Seria, de repente, um desperdício de tempo quando poderia estar colocando outras coisas em pauta? Como que você vê essa situação e como o mercado vê essa situação também? Pois é, Filipão, esse é um tema que estava muito na seara ideológica, né? Mas acabou fazendo preço ali na semana passada, porque não foi nem pela questão do voto impresso em si, mas por uma questão de declarações do presidente Bolsonaro, dizendo que se não tivesse uma urna auditável, o voto impresso, então que não teria eleição em 2022. Isso causou, no meio de um recesso, meio parado aqui na política, causou um reboliço gigante, porque houve reação do Congresso, reação do Supremo, reação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que vai haver sim eleição em 2022, com ou sem voto impresso. Então, assim, esse é um tema que, sobre o aspecto do mercado financeiro, o que causou impacto foi essa declaração do presidente Bolsonaro de que ou tem voto impresso ou não tem eleição. E essa declaração de hoje do presidente da Câmara, Arthur Lira, coloca, assim, panos quentes, porque mostra que esse pensamento do presidente Bolsonaro não está sendo dividido hoje dentro do Congresso. Então, lembrando que na próxima eleição não é só o cargo do presidente da República que vai estar em jogo, mas também de todo o Congresso. Então, dizer que não vai ter eleição é dizer que o Congresso não vai voltar em 2023, que é quando vai ser renovado aqui o mandato da grande maioria deles. Então, eu acredito que sim, é um tema que vai continuar, Felipe, porque tem questões ideológicas envolvidas. O presidente da comissão especial da Câmara que trata desse tema é ligado ao Bolsonaro, então a gente vai continuar vendo aí alguns debates em torno disso, mas um movimento aqui em Brasília é para enterrar essa proposta, um movimento é para até deixar ser votada nessa comissão especial, mas derrubar ali mesmo no nascedouro essa proposta de voto impresso. E isso, logicamente, vai suscitar novas declarações do presidente Bolsonaro, novas investidas de alguns aliados do presidente Bolsonaro, que também pode causar aí uma certa volatilidade para o mercado financeiro. Pois é, até porque crise institucional, né, Eric, a gente sabe que acaba trazendo um certo temor, uma certa cautela, o investidor estrangeiro começa a ficar de olho ali para saber se vale a pena colocar dinheiro num país que está passando por algum tipo de crise institucional entre os poderes. Isso aí também acaba fazendo preço, né? E é o que a gente menos precisa agora quando está avançando, né, com algumas pautas, está colocando em discussão, está colocando em votação algumas questões bastante importantes para o Brasil, como a gente tem comentado nas últimas participações aqui também, né? É verdade, Felipe, porque para o investidor, o sinônimo de crise institucional é imprevisibilidade. Se as coisas aqui começam a tomar um caminho um pouco mais inclinações para um lado ou para o outro na questão de golpe, na questão de não ter eleição, etc., isso causa imprevisibilidade. E aí vai no ponto que você falou, o investidor olha assim, rapaz, eu vou colocar meu dinheiro numa caixinha que eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer? Não, eu acho que aí o risco Brasil aumenta, o risco do Brasil aumentando, afugenta um pouco os investidores, ou pelo menos num curto prazo, o apetite do investidor para estar aqui com a gente, principalmente do estrangeiro, como você colocou. Então, é isso que a gente também monitora aqui, mas não tem nenhuma chance, gente, de não ter eleição em 2022, independentemente se vai ter voto impresso ou não. A gente vai ter muitas declarações, muitas movimentações aí de alguns setores, mas não acredito que a gente vai chegar a esse ponto de não ter. E como o próprio vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, disse na semana passada, nós não somos uma república de bananas, então não é o caminho que a gente vai tomar.
Tá certo, ô Eric. Tem um comentário aqui da Simone Machado, ela falando assim, poxa, tributar dividendos das pessoas físicas que não recebem nem R$400 de dividendos não é justo. O pequeno acionista vai tudo no mesmo cesto dos grandes, firma com 20 mil não está na bolsa. É uma discussão interessante que muita gente fica se perguntando, né? Se nessa readequação dos tributos aí, os pequenos investidores acabam sendo deixados de lado aí em busca de uma arrecadação, né? E acaba... tem também uma questão que é até legítima, que muitas pessoas estão falando, Eric, que talvez o pequeno investidor ele não tenha o poder da articulação e do lobby também, né? Muitos grandes empresários, estados, municípios, todo mundo acaba tendo alguma forma de conversar, expor o seu lado, mas o pequeno investidor não tem esse poder, não tem, de repente, um poder de articulação, né? Exatamente. Isso pode ser, sim, um grande problema. Não tem nenhuma associação dos pequenos investidores, não tem nenhuma associação para bater aqui na porta do Congresso, para tentar mostrar aqui uma outra forma de compensar isso. E somado a isso, Felipe, historicamente aqui dentro do Congresso, já vem crescendo aqui, que a gente chama de caldo de cultura, um movimento ali nos bastidores, um movimento entre bancada, no sentido dessa taxação, tá? Esse não é um tema novo, é um tema que já quicou algumas vezes aí, e o mais engraçado desse episódio é que desta vez, Felipe, partiu do próprio ministro da Economia sinalizar aí com uma proposta para taxação de dividendos, o ministro da Economia que tem seu histórico aí no mercado financeiro. Então, assim, se você for fazer um filtro aqui, você vai ver que tem propostas de todo jeito aqui de taxação de fundos, taxação de dividendos, taxação de grandes fortunas, mas a grande maioria, né, não são todos, a grande maioria é da turma da oposição, da turma de esquerda. E aí, desta vez, o ministro da Economia deu um sinal verde, então se somou a fome com a vontade de comer, e a tendência, sim, é de que a turma mantenha essa taxação de dividendos e, de certa forma, às vezes até respingando aí, como vocês colocaram, na questão aí dos pequenos. Legal, Eric. Quero agradecer mais uma vez você estar aqui conosco nessa quarta-feira aí, trazendo todas as movimentações, as novidades aí de Brasília e a sua visão também para tudo que está acontecendo dos bastidores aí dessas discussões. Valeu, brigadão, hein? Um abraço e até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, o espaço, a oportunidade, agradece aí o Dani, eu achei que o Dani estava de mal comigo, mas eu vi que ele estava mais preso ali nas questões meteorológicas. Ele estava tentando impedir que a frente fria chegasse. Eu falei para ele, fica monitorando aí, não deixa chegar, mas deixou, ô Eric, tá frio aqui, rapaz. Deixou? Aqui tá fazendo um sol lindo, viu? Manda para cá. É isso aí. Um abraço a todos, uma boa tarde. Valeu. Abração, Eric. Até mais, até a próxima. É isso aí, Eric DK trazendo aqui as informações lá de Brasília. Assunto sério, mas com descontração também, que a gente fica, claro, monitorando as questões políticas lá em Brasília e tudo que acaba impactando também nos investimentos, nos investidores, nas empresas. A gente traz essas movimentações aqui com o nosso analista político Eric DK, direto de Brasília.